O senador Magno Malta levou a questão do conflito entre Alexandre de Moraes e o empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, à tribuna do Senado. Malta disse: desde domingo, o mundo inteiro, não só o Brasil, nós brasileiros, estamos convivendo a partir de uma pergunta feita ao ministro do Supremo Tribunal Federal pelo dono da plataforma X, Elon Musk, com o desenrolar de toda uma questão. O senador relatou: o Elon Musk fez uma pergunta ao ministro Moraes: por que está fazendo isso? Magno Malta lembrou que, por ocasião da sabatina de Moraes, ele recebeu o então candidato em meio a uma série de ataques a ele que eram feitos pela extrema esquerda. Malta lembrou que um dos mais vocais nos ataques era o senador Randolph Rodrigues, que hoje defende o mesmo ministro com a mesma intensidade com que o atacava. Magno Malta fez uma sugestão ao ministro Alexandre de Moraes: ministro Moraes, por que Vossa Excelência não se antecipa ao Elon Musk e mostra as decisões que Vossa Excelência tomou e mandou que ele cumprisse, em vez de investigar o que ele está dizendo que tem? Os servidores dessa plataforma no escritório do Brasil é que neste momento estão sendo chamados, intimados. Ora, eles já foram intimados a cumprir uma ordem que eles entenderam, o corpo jurídico, como ilegal, e eles detêm as ordens ilegais. Malta lembrou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que o povo está indignado com os senadores. Ele disse: o Brasil está cobrando do Senado essa escalada de um poder sobre os outros poderes. A culpa é do Senado. A rua está chamando esta casa de 3C, Casa dos Calados Coniventes. Ele disse: Elon Musk, bem-vindo ao estômago do elefante. Ele agora colocou Elon Musk dentro do inquérito das fake news, um inquérito criado de forma ilegal com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal para investigar crime que tenha sido cometido contra ministros dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, o Brasil está esperando, senhor Pacheco, uma atitude de Vossa Excelência. Magno Malta acrescentou: presidente Pacheco, Vossa Excelência precisa tomar uma atitude, porque a Constituição diz que é o Senado da República que precisa tomar atitude, e o Senado está sendo achincalhado nas ruas por omissão, num momento tão grave da vida do país. O senador ironizou a manifestação do Pacheco sobre a inevitabilidade da regulação das mídias sociais, denunciando a estratégia que se estabeleceu entre os presidentes das duas casas legislativas. Vossa Excelência ontem disse que realmente precisa ter regulação, mas aí é fácil, porque não está aqui. O projeto está lá na Câmara, o 2630, e até onde se sabe, não tem futuro, não vai andar, porque na Câmara, os representantes da população, que hoje são chamados de antidemocráticos, que têm seus parentes, familiares, brasileiros que foram presos no dia 8, sabem muito bem que essa sanha é autoritária, porque nós não estamos vivendo numa democracia, nós estamos vivendo num regime ditatorial. O senador afirmou: vivemos numa ditadura, num regime ditatorial, em que um homem sozinho fala em nome de todos. E aqueles que vêm para passar o pano falam: é só um riquinho, é só um bilionáriozinho querendo mexer na segurança nacional do nosso país, mexer na paz do nosso país, mexer na nossa segurança. Que segurança? Que paz num país onde se dá continência a bandido? Magno Malta apontou 7 das falhas jurídicas na decisão de Moraes de mandar investigar Elon Musk. Ele disse: Moraes inclui Musk em inquérito das milícias, inquéritos eternos, infindáveis. Eu quero encerrar com as 7 falhas jurídicas da decisão de Alexandre de Moraes, que o convoca e o coloca dentro do inquérito, com tipos penais da cabeça dele, tipos penais que não existem no Brasil. As 7 falhas jurídicas da decisão de Alexandre de Moraes. O senador mencionou que Moraes acusou Musk
de um crime inexistente, que fez a acusação sem uma investigação, que não obedecer a uma ordem judicial não implica obstrução de justiça, que não há indício de organização criminosa, que não houve qualquer incitação a crime, que Musk não tem foro privilegiado e não poderia ser nem investigado nem julgado pelo STF, e que se há algum problema em um bilionário se envolver com a política do país, então os mesmos critérios deveriam se aplicar aos outros, como George Soros. Magno Malta lembrou: esse imbróglio cabe a esta casa resolver, cabe ao Senado resolver. A esta casa cabe tomar posição, porque nós, os senadores, é que de fato estamos sendo cobrados. Ele mencionou a fala do senador Esperidião Amin e concordou. Todas essas investigações são de crime de opinião e não existe o tipo penal de crime de opinião. Eu acho, no conselho do decano Amin, que Vossa Excelência deve, de fato, ter um encontro e uma conversa com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para que possa colocar um fim nesse inquérito do fim do mundo, nesse estômago de elefante sem fim, porque agora eles envolvem o Elon Musk e certamente eu acho que ele vai tomar a chave do foguete do rapaz, vai mandar prender e apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda e indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente, Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional, as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar
sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há quase 3 anos. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais sem meios de sustento, incautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI, seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, aqueles que nos veem pela TV Senado, pelas redes sociais. Senhor presidente, nós, desde domingo, senador Mourão, o mundo inteiro, não só o Brasil, nós brasileiros estamos convivendo a partir de uma pergunta feita a
a um ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo CEO, pelo dono da plataforma X, Elon Musk, o desenrolar de toda uma questão. Eu tenho uma história nessa casa que não é de um ano. Eu estou no meu 3º mandato, senador Girão. No meu 2º mandato, no meio do meu 1º e para o 2º, dificilmente se encontrará um discurso meu nessa casa onde eu não trate da questão do ativismo judicial, que vinha crescente, se avassalando decisões antidemocráticas, até porque a palavra democracia, ela foi sequestrada para ser colada em atos antidemocráticos. E os atos antidemocráticos que viraram democracia, aliás, uma democracia relativa, a sanha de decisões democráticas, antidemocráticas, ou sanha de decisões independentes, sem colegiado. E eu denunciava o tempo inteiro, até porque, senador Marinho, excetuando os novos ministros que lá estão, todos eles, eu participei da sabatina. Aqueles novos que lá estão, participei da sabatina de dois, não dos 2 últimos do governo de Jair Bolsonaro. Mas vem as decisões monocráticas tomando corpo, se avolumando até chegar onde nós chegamos. O Elon Musk fez uma pergunta ao ministro Moraes: por que está fazendo isto? Ninguém faria uma pergunta como essa se não fosse detentor de alguma coisa que ele chama de decisões contra a Constituição brasileira e draconianas. Draconianas. Está aqui na minha mão mas eu vou focar naquilo que disse Elon Musk e vou focar no ministro Alexandre de Moraes. Eu recebi o ministro Alexandre de Moraes debaixo de uma enxurrada feita pela esquerda. Eu posso dar nome de todos os senadores que estavam pelos corredores dando entrevista. E para falar em nome de todos, eu falo em nome do líder do governo, hoje, senador Randolph, que dava entrevista chamando Moraes de advogado do PCC e uma série de outras desgraceiras de filho do golpe, indicado por Temer, ilegítimo, denunciava o currículo dele. Mas eu o recebi dignamente no meu gabinete. Ministro Moraes, por que Vossa Excelência não se antecipa ao Elon Musk e mostra as decisões que Vossa Excelência tomou e mandou que ele cumprisse? Ao invés de investigar o que ele está dizendo que tem, os servidores dessa plataforma num escritório do Brasil, é que nesse momento, senador Marinho, estão sendo chamados, intimados. Ora, eles já foram intimados a cumprir uma ordem que eles entenderam o corpo jurídico como ilegal. E eles detêm as ordens ilegais. Ora, Elon Musk, se você estiver blefando, é um problema seríssimo. Mas pela escalada das atitudes, pela escalada ditatorial, judicial, onde o nosso ordenamento jurídico não existe, não está em voga, a nossa Constituição é violada, e eu assisti ela sendo violada aqui dentro, de forma cruel, pelo então ministro da Justiça hoje, chamado senhor Lewandowski, que cuspiu na Constituição quando no impeachment da Dilma. E agora escuto ele dizendo que temos que humanizar os pequenos crimes. Tudo que Flávio Dino também disse. E hoje nós temos ele lá no Supremo Tribunal Federal. Quando a mim faz a sugestão ao presidente Pacheco, e aqui eu chamo a atenção do presidente Pacheco, e gostaria de falar com ele sentado aí, nesse lugar, que o Brasil está cobrando do Senado. Essa escalada de um poder sobre os outros poderes, a culpa é do Senado.
A rua está chamando essa casa de 3C, Casa dos Calados Coniventes. Tem mais de, sei lá, de dezenas de pedidos de impeachment. O que é impeachment? Impeachment é pedido para que alguém se explique e tenha um tempo de cumprir o processo. Por que um senador e um deputado federal, de forma monocrática, é intimado e jogado dentro de um inquérito que é um estômago de elefante que já vai fazer 6 anos? Elon Musk, bem-vindo ao estômago do elefante. Ele agora colocou Elon Musk dentro do inquérito das fake news. Um inquérito criado de forma ilegal, com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, para investigar crime que tenha sido cometido contra ministro dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, o Brasil está esperando, senhor Pacheco, uma atitude de Vossa Excelência. Vossa Excelência ontem disse que realmente precisa ter regulação, mas aí é fácil, porque não está aqui. O projeto está lá na Câmara, o 2630, e até onde se sabe, não tem futuro, não vai andar, porque na Câmara os representantes da população, que hoje são chamados de antidemocráticos, que têm seus parentes, familiares, brasileiros que foram presos no dia 8, sabem muito bem que essa sanha é autoritária, porque nós não estamos vivendo numa democracia, nós estamos vivendo num regime, senador Girão, um regime ditatorial. E aquilo que Elon Musk anunciou para o mundo, e aí, ministro Alexandre, o que ele anunciou para o mundo, Vossa Excelência hoje está conhecido no mundo, porque as atitudes, e diz o Elon Musk, elas são inconstitucionais, elas não estão nos nossos códigos, ela rompe o nosso ordenamento jurídico. Aliás, ele está rompido. Seria muito bom ver Vossa Excelência fazendo esse debate. Senhor presidente Pacheco, não Cid, que está aí nesse momento como presidente nessa sessão, a quem devoto o meu respeito, mas o presidente Pacheco, Vossa Excelência precisa tomar uma atitude, porque a Constituição diz que é o Senado da República que precisa tomar atitude, e o Senado está sendo achincalhado nas ruas por omissão, num momento tão grave da vida do país. Vivemos numa ditadura, num regime ditatorial, onde um homem sozinho fala em nome de todos, e aqueles que vêm para passar o pano falam: é só um riquinho, é só um bilionáriozinho querendo mexer na segurança nacional do nosso país, mexer na paz do nosso país, mexer na nossa segurança. Que segurança? Que paz? Num país onde se dá continência a bandido, num país onde audiência de custódia, o policial é criminoso e o bandido vai embora. A nossa senadora acabou de falar, eu acompanhei o caso, 420 quilos de cocaína, presos por 2 indivíduos. No dia seguinte eles estavam soltos, porque o juiz disse que eles só eram mula. Posso fazer uma parte, senador? À vontade, senador. O juiz que liberou os dois, as 2 mulas, no caso, né, que estavam levando 420 quilos de cocaína novamente. E aí o juiz falou que eles não são criminosos, eles só viram a opção do dinheiro fácil. Então não sei o que está acontecendo no país. Obrigado. Para encerrar, senhor presidente, Moraes inclui Musk, inquérito das milícias, inquéritos eternos, infindáveis, e eu quero encerrar com as 7 falhas jurídicas da decisão de Alexandre de Moraes, que o convoca e coloca dentro do inquérito com tipos penais da cabeça dele, tipos penais que não existem no Brasil. As 7 falhas jurídicas da decisão de Alexandre de Moraes. Primeiro, não existe o crime doloso de instrumentalização criminosa de redes sociais. Não existe esse tipo penal. Segundo, a principal acusação de Moraes é de que Musk teria cometido um doloso instrumentalização de crime nas redes sociais, mas esse crime não existe. Só pode dizer que algo foi intencional depois de uma investigação ser concluída. Moraes acusa Musk de dolosa instrumentalização das redes sociais, porém ele só poderia afirmar
quando houver, de fato, a intenção, após concluída uma investigação. Terceiro, não obedecer a uma ordem social, judicial, não implica em obstrução de justiça. Quarto, Mosk não pertence à organização criminosa. Moraes acusa Mosk de organização criminosa. Quinto, não houve incitação a crime. Para que alguém possa ser acusado de incitação ao crime, é preciso que exista uma relação entre o que a pessoa disse e o crime que poderia ser praticado por outro. Sexto, para encerrar, senhor presidente, não há razão para Mosk ser investigado pelo STF. Ao Supremo Tribunal Federal cabe julgar pessoas conforme sem esse benefício. Não há como investigar Mosk. Sétimo, Mosk é um estrangeiro que vive nos Estados Unidos. Bom, se é um bilionário querendo mexer na segurança e se meter dentro de um país, o que dizer? O que dizer de Jorge Soros, o financiador do aborto, das drogas? Um milionário que tem de forma aberta financiado à esquerda na América Latina e no mundo. Então não tem essa história. Não existe essa história de que é um milionário querendo mexer na segurança, na nossa segurança nacional. Encerro agradecendo o tempo, senhor presidente, e dizendo que esse imbróglio cabe a essa casa resolver. Cabe ao Senado resolver. A essa casa cabe tomar posição, porque nós, os senadores, é que de fato estamos sendo cobrados para que nós tenhamos posição. Eu estava falando tão alto, eu estava achando que minha voz era meu próprio retorno. Estava dizendo aqui, senhor presidente, que nesse imbróglio vivido agora, envolvendo Elon Musk e o Supremo Tribunal Federal, na entrevista de Vossa Excelência ontem, sobre o assunto, Vossa Excelência disse que está com a Câmara e Vossa Excelência acha que realmente tem que haver limitação. O Brasil, todas essas investigações são crime de opinião. E não existe o tipo penal de crime de opinião. Eu acho, no conselho do decano a mim, que Vossa Excelência deve de fato ter um encontro, uma conversa com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, para que possa colocar um fim nesse inquérito do fim do mundo, nesse estômago de elefante sem fim, que agora eles envolvem o Elon Musk, e certamente eu acho que ele vai tomar a chave do foguete do rapaz, vai mandar prender e trazer para cá.